Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos no final da primeira parte, que trata da doutrina, no último capítulo, que é o capítulo 11, cujo título é Da Proibição de Evocar os Mortos, e hoje vamos para o último item deste capítulo, desta primeira parte, que é o item 15 deste capítulo 11, e nós estamos aqui, ou melhor, Kardec está aqui e tem estado em toda esta primeira parte de O Céu e o Inferno, quando fala de doutrina, e falou de anjos, e falou de demônios, e falou de inferno, purgatório, falou do céu, que seria o paraíso, falou na versão grega, na versão da igreja, na versão da doutrina espírita. Então, na versão da doutrina grega, na versão da doutrina da igreja, portanto, e da doutrina espírita. A visão de, principalmente, não é, logo na abertura, que nos traz, antes do cristianismo, lá na Grécia, e nós sabemos que depois os romanos acabam assimilando esta cultura de deuses, e até são os mesmos deuses, só com os nomes em latim, não é? Não mais em grego. E vamos acompanhando essa evolução. Na verdade, do grego para a doutrina da igreja, parece que houve uma involução, porque, vamos falar em termos de inferno, que foi definitivamente o que mais nos impactou nessa obra, o quanto a doutrina da igreja traz toda uma estruturação de Deus criar anjos e seres humanos, e que os seres humanos têm um caminho a desenvolver, enquanto que os anjos não, são criados perfeitos, por isso que Deus acaba sempre ficando em xeque. Um Deus todo perfeição, que nessa doutrina da igreja parece que não tem nada de perfeição. Ele cria anjos perfeitos, mas os anjos lá, numa determinada hora, viram-lhe as costas e se rebelam, e viram demônios e vão para o inferno. Bom, primeira incongruência, que perfeição é essa? Então não eram perfeitos, porque o perfeito não volta atrás. Ok, vão para o inferno, e para todo sempre, porque tudo é sempre para todo sempre, não é? O que é também muito, não tem outra palavra, bizarro, é que os demônios podem sair do inferno, não as almas que estão lá, purgando para toda a eternidade, mas podem sair do inferno para vir aqui ao mundo tentar a criatura humana para que ela caia. E como são, não é, inteligentes, ardilosos, dificilmente a criatura humana consegue vencer esses, quase que podemos chamar de ataques. E lá são levados pelos demônios para o inferno, cada vez mais e mais e mais e mais. Deus não faz nada. Deus cria seres humanos que sabem que vão cair na mão do demônio, que estão sendo criados para padecer para todos sempre no inferno. De novo, cadê a perfeição de Deus? Como permite? Cadê a sua misericórdia, a sua bondade infinita? Não há como dizer que ela existe. E aí, os que estão lá no céu não podem sair de lá. E ficam lá olhando os do inferno sofrer. Ficam lá. Só olhando. Não fazem nada de útil. Como é que estão num lugar bom e não fazem nada de bom por ninguém? Egoístas. Seres que foram para um céu egoísta.
Tudo isso Kardec vai nos dizendo. Tem os do purgatório, que não foram tão maus para irem para o inferno, nem foram tão bons para ir para o céu, e ficam ali naquela zona neutra. E mesmo que se arrependam, não adianta nada, não podem reparar nada, e só podem sair do purgatório se orarem por eles. Aí saem, vão lá para o céu. Não porque mereçam, mas porque oraram por eles. Oi? Como assim? Sentido. Zero. Né? Zero sentido. Então, estamos aqui, não é? Falando das comunicações entre os dois planos, a última parte aqui da primeira parte, quando Kardec diz e nos traz vários textos, e que quem se comunicam pelos médiuns, ou quem faz uma mesa girar, ou tudo isto, são demônios, são só demônios. Ah, então tá, é porque eles dizem que ninguém pode sair do inferno, nem do céu, nem do purgatório, para vir aqui se comunicar. Então são demônios? Aí Kardec pergunta, e os santos? E os santos que apareceram, a Virgem Maria, que apareceu em tantos lugares, também eram demônios? Já que não pode, não pode, não pode. Então, essas inconsistências que Kardec vai destacando, e que nós vamos ficando, olha, mas isso faz todo sentido. No último parágrafo do item 14, Kardec fala assim, o culto que estiver na verdade absoluta, ou seja, a religião que estiver ele fala culto porque ele não está dando um grau de religião, que é um culto porque é inconsistente, não liga o homem a Deus, essa aqui é a verdade. Se não liga o homem a Deus, porque Deus está mesmo distante da criatura humana em sua misericórdia, bom, ele chama de culto, não chama de religião. O culto que estiver na verdade absoluta nada terá a temer da luz, porque a luz fará ressaltar a verdade, e o demônio não pode prevalecer contra a verdade. Terminamos assim ontem, não foi? No item 15 ele continua, e para concluir, repelir as comunicações de além-túmulo, que aqui neste capítulo nós vimos muito bem, não é? Sobre isso. Não vamos esquecer que estamos no meio do século XIX. E quem tinha hegemonia, quem dominava, vamos dizer, o campo religioso, era a igreja. Sendo assim, muitas pessoas seguiam o que era dito pela igreja. E era dito, não havia. Qual era a referência? A referência eram textos da igreja, de interpretação da própria igreja, tirada da onde? Dos concílios, onde os religiosos se reúnem para tirar deliberações que consideram que é isso, e pronto. E pronto, fazem aquele corpo doutrinário da igreja e é isso, ok? Não posso dizer se do século XIX para cá as coisas mudaram. Estamos falando tempo de Kardec e como toda essa estrutura de pensamento religioso influenciou no sentido de tentar minar nos seres humanos de então uma aproximação da revelação espírita. Mas a verdade não pode ser detida, porque ela é a luz. Ela é a luz. A verdade é a luz. E a ignorância são as trevas. E chega uma hora que as pessoas não querem mais ficar em trevas, querem acender no seu espírito a luz do entendimento. Então, repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução que resulta por si mesmo em iniciação à vida futura. Iniciação. Por quê? Porque é um conhecimento superior, que podemos entrar em contato, aprender com ele para nos prepararmos para
regressarmos bem à pátria espiritual. Sabermos usar o nosso tempo aqui. Não acharmos que quando não tem ninguém encarnado vendo, estamos sozinhos. Não achar que porque estamos justificando com argumentos orgulhosos, não pode fazer isso comigo, com quem pensa que está falando esse tipo de argumento, que isso tem algum valor. Então vamos desfazendo certos mitos fantasiosos, não é? Então, que essa comunicação entre os dois planos é um poderoso meio de instrução que resulta por si mesmo em iniciação à vida futura e exemplos que essas comunicações nos fornecem. Tentar impedir e evitar que a gente entre em contato com isso tão rico, com isso tudo que é tão rico. A experiência nos ensina, além disso, o bem que se pode fazer desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando aqueles que sofrem a se libertarem da matéria, aqueles que morrem e ainda ficam presos aqui, muitos achando que ainda estão encarnados. E se melhorarem. Interditar as comunicações entre os dois planos é privar as almas infelizes da assistência que nós encarnados podemos lhes dar. As palavras seguintes de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação praticada com um fim caritativo, ou seja, de consolar os espíritos que sofrem, de esclarecer os espíritos que sofrem. Diz o espírito. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1861. O espírito diz: cada espírito, sofredor e queixoso, vos contará a causa de sua queda, os arrastamentos nos quais sucumbiu. Dirá as suas esperanças, seus combates, seus pavores. Dirá seus remorsos, suas dores, seus desesperos. Mostrar-vos-á Deus, justamente irritado, punindo o culpado com toda a severidade de sua justiça. Isso na cabecinha do sofredor, não é? Ele vai chegar numa reunião para ser atendido, trazido pelos bons espíritos. Escutando, nós encarnados, escutando o espírito, estaríeis comovidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos, porque ele está nos dizendo o que ele encontrou quando chegou lá e nós vamos para lá. Seguindo-o em suas queixas, vereis Deus, não o perdendo de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços, logo que ensaie avançar. Então, para chegarmos a esses braços estendidos, devemos nós avançar até eles. Vereis os progressos do culpado, com os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Para quê? Para o progresso desses espíritos que se sentem culpados porque sabem que erraram em muitas escolhas. Vereis os progressos do culpado, com os quais tereis a felicidade e a glória de haver contribuído. Segui-lo-eis com solicitude, como o cirurgião segue os progressos da ferida que cuida diariamente. E aqui, o que esse espírito está dizendo ilustra muito bem o que depois vamos passar a ver na segunda parte desta obra. Primeiro, antes de começarmos as histórias dos espíritos, não é? Kardec vai falar um pouco sobre a desencarnação, que ele vai chamar de passagem, logo no capítulo 1 da segunda parte. A primeira parte foi doutrina. E a segunda parte, exemplos. E esses exemplos vieram como? A comunicação entre os dois planos. Foram os espíritos que trouxeram nas reuniões todas essas informações que vamos começar a ver amanhã. Então é isso, amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá,
Muita paz a todos.